Para que você venha ter o sucesso espiritual, você precisa ter 3 pontos importantes. Primeiro, o chamado. O chamado é de suma importância. Segundo, ter o preparo. Terceiro, ter oportunidade. Porque o chamado é aquilo que vai te moldar, te dar um poder, te dar uma autoridade, te dar uma capacitação espiritual. O preparo é aquilo que você vai preparar, descobrir, prescrutar, examinar, estudar, orar, jejuar. Então esse é um processo que você tem que fazer. E o terceiro é ter oportunidade. Se esses 3 não estiver juntos, você acaba não tendo um êxito no ministério. Vamos supor que você tem um chamado, está preparado e não tem oportunidade. Não vai conseguir. Vamos imaginar que você tem um chamado, tem oportunidade e não está preparado. Não vai acontecer. Vamos supor que você tem preparo, tem oportunidade e não tem o chamado. Então não vai acontecer. E para nós, como todas as vezes que nós começamos o ministério, nós precisamos ter sempre uma semelhança. Como assim? Paulo disse assim: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então perceba, eu tenho que me inspirar, ser semelhante aos melhores. Eu tenho que falar como os melhores. Eu tenho que ter essa inspiração de semelhança com os melhores. Porque quando eu estiver ministrando, pastoreando, louvando, eu vou ser lembrado. As pessoas vão dizer assim, ó, é semelhante. Mas porém, semelhante não quer dizer igual. Semelhante não quer dizer cópia. Semelhante para lembrar. Mas o segredo é ser diferente. As pessoas vão olhar e dizer assim, é semelhante a pregação, é semelhante àquele. Mas o jeito que prega, do jeito que louva, do jeito que pastoreia, é diferente. Então a semelhança vai fazer com que as pessoas façam com que você lembre de alguém. A diferença é que vai fazer você ser escolhido. Então eu tenho uma semelhança com alguém e a minha diferença faz com que as pessoas me escolham. Lembra quando Pedro Jesus foi preso e olharam para Pedro e disseram assim, esse é semelhante àquele, é igual a ele, fala como ele, veja como ele. Pedro falou o quê? Não sou não. Então a semelhança nos ajuda. Eu preciso estudar os mártires da igreja, eu preciso estudar o Senhor Jesus, eu preciso estudar esses homens, porque eu tenho que ser semelhantes a eles. Como é que eles falam? Qual o tempo que eles oram? Que livro eles leem? Aonde eles frequentam? Porque a semelhança precisa disso. Perceba, as grandes igrejas, as grandes denominações pentecostais que nós somos, elas são semelhantes, mas o culto são parecidos, os obreiros são parecidos. Só que quando você vai a essas igrejas que são semelhantes, você entra lá dentro, você vê o que? A diferença de uma para a outra. Essa diferença vai fazer com que os membros, os novos convertidos, queiram ficar em uma determinada igreja. Não por conta da semelhança, mas sim pela diferença. Então primeiro eu tenho que buscar a Deus, orar, me inspirar, para pedir ao Senhor o quê? Qual é o meu chamado? O Senhor me chamou para quê? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Está interligado, entrelaçado essa ideia. Deus chamou várias pessoas, mas por que poucos são os escolhidos? Pela dedicação, pela capacitação, pelo desenvolvimento que você tem nessa missão de vida. Então o ministério, ele não é apenas algo material, que nós verbalizamos, pregamos, dirigimos igreja, pastoreamos igreja, somos evangelistas. O ministério é algo do que? Algo espiritual, um mandato, é uma escolha. É entregado algo para nós precioso,
é entregado algo para nós que é um tesouro que sai do céu, e nós somos o quê? Representantes. Então, para mim ter um êxito no ministério, eu preciso descobrir qual que é o meu chamado, eu tenho que estar preparado e eu tenho que ter o quê? Oportunidade. Então eu tenho que saber o que os melhores fazem. Aí eu vou ser o quê? Semelhantes a ele. O que vai fazer a diferença da minha vida vai ser o quê? A diferença deles. Ó, esse rapaz ele lembra aquele, mas ele tem uma unção diferente. Esse rapaz lembra aquele dali, ó, mas a pegada é diferente. Quando você vê os cantores evangélicos, a maioria, trazendo para trás, Cassiane, Lauriette e Elane de Jesus, que foi que explodiram, entre outras. Elas o quê? Eram o quê? Semelhantes, mas elas eram o quê? Diferentes uma das outras. Pastor, falar por mim nessa parte aqui do sucesso, colocar sucesso, né? Que precisa ter o chamado, o preparo e a oportunidade. Colocamos o êxito para ficar êxito, mais. O êxito. Que nem eu comentei com o senhor depois que eu comecei a estudar dessa vez agora, que eu percebi mesmo que ele Está desenvolvendo. está desenvolvendo. Que nem eu falei que eu tava com aquele medo de pregar, tanto que eu rejeitei muita oportunidade aqui na igreja. Aí eu até comentei com a irmã Cristina para mim dar um tempo, porque eu queria estudar mais, eu queria estudar não, se é errado fazer um negócio bem feito ali na frente, ali, não falar lorota. Aí entra nessa parte do preparo. Porque, tipo assim, ó, mesmo rejeitando, falando que não, eu queria mais um tempo. Mas, tipo, eu tenho um anseio de pregar, mesmo eu não me sentindo preparado agora. É um erro, entre aspas. Por quê? Erro. Não, porque, tipo assim, ó, eu tipo, evito e tal. Só que aí eu vejo o pastor pregando. Falo, nossa, que vontade de pregar, eu podia falar isso e tal. Ou vejo algum vídeo. Nossa, aquele desejo em mim não sumiu. Tenho vontade de pregar. Eu só me sinto nessa parte do preparo que eu tô receoso ainda. Ótima pergunta. Eu tô mais receoso do que antes. Ótima pergunta. Por quê? Esse desejo, quando você pode até ter o chamado. Esse chamado vai gerar o desejo. Mas é aí que nós fracassamos, porque nós queremos queimar as etapas. Será que o Senhor Jesus com 12 anos, ele batia intelectualmente sobre a lei em qualquer doutor? Porque com 12 anos o Senhor Jesus estava onde? Discutindo, ensinando. Discutindo não na forma pejorativa, mas eles estavam debatendo com quem? Com os doutores. Então Jesus com 12 anos, ele poderia ser o maior itinerante que tinha. Mas ele começou o ministério com quantos anos? Com 30 anos. Isso quer nos dizer alguma coisa. Existe um tempo determinado para nós desenvolvermos. O Senhor Jesus passou 30 anos, vamos colocar 30 anos, se desenvolvendo, para gastar 30 anos em 3. Nós queremos o quê? Se preparar 3 anos para gastar em 30? Não. E o grande perigo hoje das teologias na internet é exatamente isso. Ele não te dá um preparo, é uma formação rápida, é uma formação rasa. Nada contra, tem pessoas que não conseguem, mas nós temos que nos preparar. A idade para um sacerdote iniciar o seu ministério é com 30 anos. Então nós temos que entender uma coisa: tem um chamado, tem um chamado, ótimo, peraí, agora eu tenho que fazer com o quê? Me preparar, porque a oportunidade vai chegar. É por isso que nós estamos enxergando muitas heresias. Essas pessoas jovens que vêm se levantando, vêm querendo ensinar as doutrinas, que eles nem têm profundidade ainda nas doutrinas, ou na sã doutrina. Então, essa pergunta sua, acredito que muitas pessoas que vai assistir esse vídeo, está se relacionando. O que eu faço com esse desejo? Quando eu vejo um pregador, quando eu quero fazer, eu tenho um chamado, o chamado está queimando. Eu tenho que fazer o que agora? Me preparar. Não, mas é nesse sentido. Esse sentido de eu rejeitar. Eu vou falar rejeitar, para poder me preparar. Porque não adianta nada. Eu querer fazer no calor do momento, fazer agora e fazer mal feito. Eu prefiro esperar um bom tempo. Não um bom tempo, assim, esperar para poder lá na frente fazer, ter êxito. Hoje você olha os comentários. Sabe os comentários bíblicos? Esses comentários bíblicos, eram o quê? Ministrações dos pregadores. Porque eles escreviam e eles arquivavam para ver se aquela doutrina daquele pregador era heresia ou não, se ela ia permanecer ou não.
Então, preparo precisa ser cominente na nossa vida. Deus te abençoe.